Como fazer uma pregação impactante em 7 passos? Costumo falar sempre quando mostro algum tutorial, passo a passo, em etapas, que não é o único jeito de, por exemplo, montarmos uma pregação. É o caminho que considero mais simples e fácil. Por isso, eu separei 7 passos, da escolha do texto à conclusão, para você montar uma pregação impactante. Vamos aqui então, irmãos, para o primeiro passo, a escolha de um texto. Como escolher um texto para pregar? Qual texto pregar? São perguntas que surgem porque, sem texto bíblico, não existe pregação bíblica. Escreva isso comigo aqui nos comentários. Sem texto bíblico, não existe pregação bíblica. Por isso, o nosso primeiro passo é escolher uma passagem para pregarmos. E a escolha do texto ela é muito particular, mas eu posso deixar aqui pelo menos 4 sugestões de como você pode escolher um texto. A primeira forma, qual é a necessidade do público? Um exemplo disso, a primeira epístola aos Coríntios, ela vai tratar de assuntos que Paulo instrui a igreja acerca de perguntas e dúvidas que eles tinham. Então, ver a necessidade do povo pode ser uma forma de você escolher um texto para pregar. Porém, esse tipo de sermão se encaixa mais para o pastor da igreja estar ministrando. A segunda maneira que você tem para escolher um texto bíblico é que público você vai falar. Você tem que observar se você vai falar com os jovens, com os adultos, com as senhoras. Tudo isso vai ajudar você a adaptar linguagem, vestimenta, porque uma forma é que você fala com os jovens, outra é que você fala com homens mais maduros, para que você possa ter a atenção deles. Terceiro, o que Deus quer que você pregue. E o quarto, quais textos você conhece melhor e já teve experiência com ele. Esse quarto aqui é de fundamental importância. Se você é um pregador iniciante, não tenta pregar as 70 semanas de Daniel, o dragão que atacou a mulher ali em Apocalipse 12, porque são textos complexos demais que precisam ter um estudo mais aprofundado. Se você está iniciando no ministério da pregação, procura textos mais fáceis de você explicar. Esses são alguns fatores que determinam a escolha de um texto e serve para você refletir sobre qual passagem pregar. Nosso segundo passo é interpretar o texto. Depois de escolher um texto, é necessário interpretá-lo. E para essa tarefa, quero deixar aqui algumas dicas que são importantes para você. Leia várias vezes o texto. More no texto, não tenha pressa, degusta cada ponto, cada vírgula, cada palavra importa na interpretação do texto. A segunda dica, leia versões diferentes que vão trazer melhor compreensão para você daquele texto. Use comentário bíblico, dicionário bíblico. Além disso, faça perguntas ao texto de quem está falando, o que está sendo dito, para quem, onde, quando foi dito, por que foi dito. São perguntas que forçam respostas do texto. Dessa forma, ao tempo que você vai fazendo essas perguntas, você vai fazendo ali as suas anotações. Lembre-se sempre que pregar a palavra de Deus, ainda que talvez nenhuma saudação, é ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Se você ler o texto e não explicar o texto, você não pregou. Se você ler o texto, explicar o texto, mas não aplicar o texto, não houve pregação. Já vamos para o terceiro passo. Antes eu convido para você tocar no botão preto logo abaixo e inscrever-se aqui no canal. Passo de número 3, defina o tema. O tema da sua pregação impactante não será inventado por você, mas sim resultado de uma boa interpretação do texto. É claro que pode ter momento que você já tenha um tema e aí deve escolher uma passagem bíblica em que aquele tema seja fiel às Escrituras. Observe que aquele tema seja fiel às Escrituras. Você não pode pôr coisas que o texto não diz. Podemos dizer que o tema ele é a ideia central do texto resumido. Vamos ver um exemplo para ficar bem mais claro para você. O Salmo 117, versículo 1 diz: louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos. O verso 2, porque sua benignidade é grande para conosco e a verdade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor. Somos tentados a dizer que a ideia predominante nesse salmo é louvor. Mas se você analisar bem, descobrirá que a mensagem dele vai além disso. Na verdade, o salmista Davi escreveu esse salmo para nos dizer por que Deus deve ser louvado. Veja então como ficaria um simples esboço desse salmo.
O título seria: Por que todos devem louvar ao Senhor? O Senhor deve ser louvado por dois motivos. Primeiro, porque o seu amor é grande. Segundo, porque a sua fidelidade é eterna. Passo 4. Determine o propósito. Para a pregação ser ela uma pregação de impacto, ela precisa ter um propósito bem definido. Propósito bem definido nada mais é do que você saber o objetivo da sua mensagem. Por exemplo, se você vai fazer uma viagem, não sairá de casa sem saber o destino. Da mesma forma, quando você está estruturando uma pregação, você precisa saber o que você deseja que aconteça com os seus ouvintes após eles ouvirem aquela mensagem. Ou seja, a sua pregação ela tem que ter um alvo. Listo aqui pelo menos 4 propósitos ou objetivos que podemos ter em uma pregação. O primeiro deles é o evangelístico, ganhar alma. O foco daquela mensagem é apresentar o Cristo que salva, o Cristo que restaura. O segundo pode ser pastoral, que é consolar e confortar as pessoas que de repente estão passando por um momento de crise. O terceiro, ele é exortativo. Nesse tipo de sermão você encoraja, você desperta as pessoas a receber, a buscar mais de Deus. O quarto tipo pode ser doutrinário. Com um propósito bem definido, você terá grande chance de fazer uma pregação impactante e objetiva. Lembre-se sempre que quem quer comunicar todos os assuntos ao mesmo tempo, acaba por não comunicar nada. Escreva isso comigo nos comentários. Quem quer comunicar todos os assuntos, sobre todos os assuntos, ao mesmo tempo, acaba por não comunicar nada. Nosso quinto passo é: faça as divisões do seu sermão. Até aqui eu posso dizer que você já tem uma mensagem para pregar, mas é preciso organizar isso de uma forma que fique melhor para você explicar e para quem estiver te ouvindo entender a sua mensagem. Como fazer então as divisões do sermão? Você tem uma mensagem, certo? Então pense em como repartir esse tema em 3 ou 4 partes. Veja o exemplo que eu vou te dar do texto de Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 40, que fala de uma tempestade. O tema eu coloquei: 4 razões que os discípulos tinham para ter fé e não medo. Aí eu começo. A primeira, por causa da promessa. O segundo ponto, por causa da presença de Jesus. O terceiro ponto, por causa da paz de Jesus. E o quarto ponto, por causa do poder de Jesus. É sempre bom não dividir além de 4 pontos para você não ficar confuso na hora de entregar. Se você quiser um tutorial de como dar uma saudação na igreja, em Marcos 4, 35 a 40, escreve aqui nos comentários comigo, saudação na prática, Marcos 4, que eu vou providenciar a gravação desse tutorial completinho para vocês aqui do canal. Já chegamos no 6º passo, confira aí se você já deixou o seu like nesse vídeo, tá bom? Prepare, o 6º passo é, prepare uma introdução. Aqui você deve pensar em como vai começar o seu sermão. Quais serão as suas primeiras palavras que você dirá aos ouvintes? Talvez você esteja se perguntando, mas por que isso é importante? Essa primeira frase, ela precisa ser impactante e interessante para o seu público, pois assim você ganhará a atenção deles para ouvir você ou perderá a atenção deles de uma vez. Por isso que você precisa elaborar bem a introdução da sua mensagem. Vale lembrar que a introdução, além de conquistar os seus ouvintes, ela deve fazer uma ligação para o corpo do seu sermão. Ela deve te levar ao primeiro tópico do seu esboço. Assim, você poderá colocar então uma frase chamativa no início, algumas informações interessantes e uma frase que ela conecte ali com o início do seu primeiro ponto do seu esboço. Essa frase de ligação com o corpo do sermão, ela é totalmente necessária. Veja como eu poderia começar o esboço que eu usei logo acima de Marcos capítulo 4. Como poderia ser a introdução daquele esboço. Quero apresentar para vocês os 3 Is da tempestade. Elas são inevitáveis, inesperadas e muitas vezes inadministráveis. Porém, não devemos ter medo, não devemos ficar apavorados. Por isso, eu quero apresentar para vocês 4 motivos, 4 razões que os discípulos tinham para ter fé e não medo. Você percebe que eu fiz uma introdução onde eu trago curiosidade e liguei isso ao restante do corpo da mensagem.
Então eu já tenho a atenção do povo, porque eu comecei de uma forma diferente, de uma forma que eu capturei a atenção das pessoas. Quando eu falei, por exemplo, sobre os 3 Is da tempestade, a pessoa não estava esperando, ela estava imaginando que eu fosse começar de uma forma corriqueira. Então por isso que a leitura de livros vai te trazer estratégia de abordagem, de início de mensagem de uma forma diferente. Lembre-se sempre que você precisa capturar a atenção do seu público logo no início. E isso é importante. Então, trabalhe muito bem a introdução da mensagem. Não se prolongue, mas use palavras estratégicas para que você possa ganhar a atenção do seu público. Nós chegamos no 7º passo, mas não saia ao termo dele, que eu tenho algumas considerações importantes para você. O nosso 7º passo é: prepare uma conclusão. Para uma pregação impactante, a conclusão precisa ser de impacto, levar os ouvintes a uma reflexão, pois é onde você faz um fechamento e conclui tudo. Lembre-se que a conclusão não pode apresentar um novo assunto, mas ela apenas tem que concluir, fechar ali o seu sermão. No esboço você pode anotar apenas alguns pontos e uma frase de reflexão. E nessa etapa é preciso também pensar no apelo, onde você convida as pessoas para uma ação, ou para aceitar Jesus, ou para abraçar uma causa missionária. Você faz um apelo àquelas pessoas que ouviram a palavra de Deus através de você. Por exemplo, como que eu poderia concluir a pregação do esboço de Marcos capítulo 4? Através dessa palavra, fomos desafiados. Que desafio é esse? Ao invés de sermos dominados pelo medo, pelas angústias da vida, somos desafiados a depositar a nossa confiança naquele que tem poder para acalmar a tempestade e nos sustentar em sua presença. Observe que a conclusão não adicionou nada novo ao título, mas fez um resumo e uma aplicação, despertando as pessoas a ter fé em meio à tempestade. Considerações finais que eu preciso fazer se você realmente quer ter uma pregação impactante. Isso vai muito além dos 7 pontos que eu te trouxe aqui. Mas lembre-se que você fazer esses 7 pontos, você está trabalhando a forma que você vai entregar essa mensagem. Mas se você quer ter uma pregação de impacto, você precisa da unção do Espírito Santo em sua vida. Por isso, siga esses passos, mas ore, busque a presença de Deus. Hernandes Dias Lopes diz: ou você põe fogo no seu sermão, ou você coloca o seu sermão no fogo. Nós precisamos ter pregadores que queimam a sua alma na presença de Deus. Porque quem vai convencer o homem do pecado, do juízo, da condenação e da salvação eterna é o Espírito Santo de Deus. Então, busque de Deus a unção de Deus. Busque de Deus a autoridade para ministrar a palavra. Esses pontos que eu te trouxe aqui é para ajudar a sua forma de organização da entrega da mensagem que Deus te deu. Os resultados que você espera de uma pregação impactante, além desses 7 passos, você precisa, sobretudo, da unção do Espírito Santo. Deixa esse outro vídeo aqui, onde eu falo sobre como vencer o medo de trazer uma saudação e até mesmo fazer uma pregação em sua igreja. Eu sou Wagner Melo.